Tudo bem? Todo mundo? Tudo bem. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Começamos ou deixamos mais um pouquinho? Como é que estamos aí de... Não, pode ir começando já. Podemos começar. Uhum. Então tá. Boa tarde a todos. Hoje, dia 10 de setembro, desculpa, 11 de setembro, 15 horas, começamos mais essa palestra, que faz parte do conjunto ou da série Setembro Marinho, e em nome do núcleo da SBG, da Sociedade Brasileira de Geologia do Paraná, eu dou as boas-vindas a todos, aos nossos parceiros do GeoSurf, a Fernanda e o Gabriel, e ao professor Rodolfo Angulo. É uma grande satisfação apresentar essa palestra dele, e dou as boas-vindas e agradeço antecipadamente ao Angulo, professor Angulo, e passo a palavra para o Gabriel, que vai fazer a apresentação, e logo depois o professor faça a palestra. Muito obrigado, Rodolfo, boa palestra. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Hoje eu vim aqui apresentar o professor. Ele vai dar uma palestra sobre a diversidade geológica, como a diversidade geológica causa a diferença na variação do nível do mar nas ilhas oceânicas brasileiras. Então, apresentando o professor, é o professor Rodolfo Angulo. Ele é argentino, possui graduação em Ciências Geológicas pela Universidade do Sul em 1972, lá na Argentina, mestrado em Ciências do Solo pela UFPR em 1983 e doutorado em Geociências pela USP em 92. Atualmente, ele é professor sênior no programa de pós-graduação da Geologia na UFPR, com linha de pesquisa em evolução, dinâmica costeira e dinâmica costeira, com área de concentração na geologia ambiental. Além disso, ele é editor-chefe da Quaternary and Environmental Geosciences e da revista da Associação Brasileira do Quaternário. O professor ele tem diversos artigos publicados, tem 95, se não me engano, além de participação em capítulos de livro, em organização de livros. Então, esse é um breve resumo aí do currículo do professor. Então, agora passo a palavra para o Rodolfo Angulo. É contigo, professor. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Octávio, pela apresentação. Faltou dizer que eu sou naturalizado brasileiro já faz algumas décadas, e mais da metade da minha vida tem transcorrido aqui no Curitibano por opção. Então, se vocês quiserem, eu agradeço ao convite, né? Sempre muito bom poder a gente compartilhar as nossas pesquisas, né? E para a comunidade. Então, acho que esse programa de vocês, o GeoSurf e a própria SBG Núcleo Paraná, né, estão de parabéns de promover esse ciclo de palestras. Eu espero que vocês gostem da apresentação. Então, se quiserem, posso começar. Pode começar, pode. Então, vamos compartilhar a tela aqui. Ela estava. Veio? Não veio? Ainda não. Não, né? Share screen aqui agora, vamos lá. Por que ela demora tanto? Pois é, aqui ainda não apareceu. Uhum. Compartilhar. Uhum. Bom, no teste tinha dado tudo certo, né? No teste dá certo. Vamos lá. Compartilhar. Aí. Foi? Não. Foi, Foi, Só entrar na palestra. Então, isso aí. Vamos acomodar a número aqui. Qualquer coisa que precisar, eu estou aqui de olho e entro aqui de volta, tá bom, professor? Tá bom. Deixar contigo. Tá bom. Então, vamos falar hoje sobre as variações do nível do mar nas ilhas oceânicas brasileiras, né? Aqui.
Eu estou, como já foi dito, no Laboratório de Estudos Costeiros, né, no programa de pós-graduação em Geologia da Universidade Federal do Paraná. Bom, por que as ilhas oceânicas brasileiras, né? Elas são 5, né? O arquipélago de São Pedro e São Paulo, o atol das Rocas, o arquipélago de Fernando de Noronha, o de Abrolhos e as ilhas de Trinidade e Martim Vaz. Estas ilhas e arquipélagos ampliam consideravelmente a zona econômica exclusiva, que vocês podem ver aqui em verde, do Brasil, né? Então, estes círculos vermelhos aqui são as áreas que as ilhas originam na zona econômica exclusiva. Então, vocês podem ver que essas áreas são territórios quase do tamanho dos estados, de alguns estados brasileiros, né? Então, esses 5 grupos de ilhas são o que aumentam consideravelmente a zona econômica exclusiva. E dentro dos acordos internacionais, dos quais o Brasil é signatário, a necessidade de desenvolver estudos nestas ilhas. Aqui em vermelho vocês têm uma área acrescida pela plataforma, né? E é o que essa zona econômica exclusiva, é o que se tem denominado, do ponto de vista do marketing, vamos dizer assim, da Amazônia Azul, né? É uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, né? Que ampliam o território e a soberania do Brasil no mar. Aqui eu destaquei em vermelho essa área mais recente, que está sendo pleiteada pelo Brasil, que é um microcontinente que existe aqui na elevação do Rio Grande, né? E que é toda submersa, né? Mas que também está sendo pleiteado para pertencer à zona econômica exclusiva. Bom, antes de entrar nas ilhas especificamente, eu queria relembrar alguns conceitos que são interessantes para acompanhar as variações do nível do mar nas ilhas, né? Devemos lembrar que o quaternário, né, que são os últimos 2,3 milhões de anos, se caracteriza pelos ciclos glaciais e interglaciais e as variações do nível do mar, né? Então, aqui você em azul tem a curva de variação do nível do mar nos últimos 800 mil anos, por exemplo, né? Aqui é em metros a escala, né? Vocês podem ver que são variações de mais de uma centena de metros, né? Uma centena de metros do mar sobe nos interglaciais e desce durante os períodos glaciais, né? Aqui um proxy, né? Que são os efeitos dos gases de estufa, né? E os ciclos de Milankovitch, uma série de fatores que influenciam, vocês podem ver que acompanham, né? O nível do mar acompanha muito os gases de efeito estufa. Mas acontece que nós, hoje, estamos vivendo no extremo de mar alto, né? Apenas 4% desses 2 milhões de anos, últimos 2 milhões de anos, o mar esteve igual ou superior ao atual, né? Então, apenas nesses picos aqui dos interglaciais, e hoje, né, o mar esteve, essa linha vermelha aqui representa o nível do mar, né? Então, veja que apenas alguns momentos, 4% do tempo, o mar esteve igual ou acima do atual. Então, nós estamos num dos extremos, né? Não estamos na média. Então, esses períodos interglaciais, aqui no Brasil, tem registro de 3 deles. Eles deixaram registros geológicos na costa, né? Temos um aqui, mais ou menos em 420 mil, outro aqui em 360 e outro em 120 mil anos, né? Esse período todo é pleistoceno, né? E o mar esteve, nesses períodos interglaciais, na faixa aí de 6 a 10 metros acima do atual, né? No Brasil, estes períodos de mar alto deixaram barreiras, né, conhecidas planícies costeiras, né, ou conhecidas como barreiras também, né? Aqui a classificação que no Rio Grande do Sul foi dada a essas barreiras foram nomeadas como 1, 2 e 3, né? Sendo uma mais antiga, que só ocorre no Rio Grande do Sul, e a 2 e a 3. A 3 é a mais difundida ao longo da costa brasileira. A 2 é mais rara e a 1, como disse, só detectada no Rio Grande do Sul, né? Aqui vocês têm um mapa da planície costeira do Rio Grande do Sul, né? Um trabalho feito por 2 grandes pesquisadores lá do Rio Grande do Sul, né? O professor Vilvoc e o Tomazelli, né? E aqui as 4 barreiras, um esquema que eles fizeram de 4 ilhas barreira, Laguna Barreira,
Então, essas três seriam do Pleistoceno e esse aqui seria o Holoceno, que a gente vai falar posteriormente. No Paraná, até recentemente, tínhamos detectado só duas, né? A barreira 3, que seria pleistocênica, e a 4. Em um trabalho recente, junto com o professor Guedes, né, do nosso departamento e da nossa pós-graduação, a gente detectou a barreira 2. Aqui, a barreira 2, pleistocênica, a barreira 3, também pleistocênica, e a barreira 4, que seria a holocênica. Aqui um desenho que a gente fez para um desses cartazes de divulgação, mostrando mais ou menos um esqueminha como seria a costa paranaense durante o último interglacial, aquele de 120 mil anos, né? Como o mar estava de 6 a 10 metros acima do atual, né? Ele praticamente encostava, claro que isso aqui é esquemático, né? Encostava na Serra do Mar, aqui a Serra da Prata, né? E aqui um tracejado para mostrar onde ficaria a Ilha do Mel. Aqui o trabalho que a gente desenvolveu no norte de Santa Catarina, né? A mesma situação aqui na região de Itapoá, né? O mar tinha avançado até o pé da serra. Apenas uma pequena ilha barreira aqui, uma pequena laguna existia nessa época. Depois, obviamente, quando o mar desceu, né? Após o máximo, ele foi criando enormes planícies costeiras regressivas que hoje nós temos preservadas nas planícies costeiras do Brasil. É bem frequente esse tipo de barreira. Aqui um outro esquema, né, mostrando mais ou menos como seria a 18 mil anos, né, que é o máximo da glaciação, né, como toda a parte que hoje é a plataforma estaria imersa, né, o nível do mar estaria 120 metros abaixo do nível atual, né, e aqui teríamos rios, aqui são esquemáticos estes rios, né, mas que cortariam esta planície, né, durante o último glacial. Bom, e no pós-glacial, então isso que eu mostrei até agora era Pleistoceno, os últimos interglaciais. Mas hoje nós estamos, depois da última glaciação, temos a subida muito rápida, né? É uma característica das elevações ser muito rápidas, né? A descida são em degraus e as subidas são rápidas, né? Aceleradas. E hoje nós estamos aqui, vivendo neste extremo aqui, né? Aqui a escala de 100 mil anos, né? Vocês podem ver 100 mil. Agora vamos mudar de escala para uma escala de milênios, né? Aqui são 1000 anos. Então, aqui, nos últimos 7 mil anos, né? No Holoceno médio e tardio, né? Temos esta variação do nível do mar. O mar vinha subindo aceleradamente, né? Até chegar ao nível atual, aí por volta de 7 mil. Continuou subindo, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Esta foi a primeira curva publicada no Brasil, que é a curva de Salvador, né, na Bahia, publicada pelo professor Martani e colaboradores, né, que era um professor da IRD, né, antiga USTOM. Essa curva foi amplamente divulgada e publicada, e tem gente que ainda utiliza, né. Depois, em 85, o professor Sugio da USP fez uma compilação das curvas, né, aqui está de novo, de Salvador. Outra para Ilhéus, outra para Caravelas, outra para Angra do Reis, algumas mais detalhadas, mas mantendo mais ou menos a mesma configuração. Outra para Santos, outra aqui para a região do Paraná, de São Paulo, perdão, e aqui do Paraná, né? Mas já nos anos 80 começaram a aparecer outras curvas. Apareceu uma no Rio Grande do Sul, aqui um pouco diferente, e outra aqui para o Brasil, também um pouco diferente, né? Esse aqui do professor Tomazelli e colaboradores, e esse aqui eu com um colega que atualmente está na Universidade Federal da Bahia, né? Então, mostrando algumas diferenças, né? Então, Martins, 79, tem a curva de Salvador, ele republicou em 2003, e vocês podem ver que aparentemente é a mesma, só está um pouquinho deslocada. As cidades estão um pouquinho mais antigas, por quê? Porque ele utilizou o efeito reservatório, que não era utilizado naquela época, então as cidades marinhas de carbono 14 ficam, em média, 400 anos mais velhas, né? Então toda a curva se desloca. E isso em 2003. E em 2006 nós publicamos, nós publicamos com o mesmo professor Lessa e outros colaboradores, a professora Maria Cristina, né? Este envelope aqui que está em cinza, para o Brasil, né? Para a costa leste do Brasil, entre Rio Grande do Norte
e Santa Catarina, né? E aqui eu coloquei duas linhas que correspondem a curvas de modelos, que eu vou falar um pouco mais adiante. Bom, essas divergências que existem aqui no nosso meio sobre as variações do nível do mar no oceano são bastante conhecidas entre os quaternaristas, né? E aí eu trouxe essa transparência que encontrei, de que já antes de Cristo, Eratóstenes e Estrabão tinham encontrado conchas longe do mar e atribuíam as variações do nível do mar. Contudo, divergiam quanto às causas. Então, veja que essas divergências na ciência são desde sempre, né? Desde que existe o pensamento científico, existem divergências, e é assim que a ciência avança, né? Dirimindo as dúvidas, as divergências e tudo mais. Estou dizendo isto porque ainda a gente não tem um modelo consolidado de variação do nível do mar no Brasil. Existem várias propostas, né? Então, aqui eu vou seguir a nossa curva por motivos óbvios, né? E eu utilizo ela bastante para comparar com as ilhas, né? Então, aqui, esse traço contínuo é uma curva modelada a partir de modelos matemáticos, feito por mim e outros, e esse em cinza é um envelope empírico. O que significa? Que foi feito com base em dados de campo, né? Isso aqui é modelo matemático, e coincidem bastante. Tem aqui os dados de campo chegam a essa idade, não temos aqui, né? E aqui são bastante próximos, né? E a pergunta é como foram construídas estas curvas empíricas, né? Porque para saber por que a gente está propondo isso, tem que saber como foi proposto, né? Então, isso é feito à base de indicadores de paleoníveis marinhos, né? Então, um indicador de paleonível marinho é alguma coisa que nos diz onde o mar estava em algum momento, né? Aqui vocês podem ver uma bela foto, aqui é do Espírito Santo, né? Esses buracos aqui que são loucas, né, de ouriço, que é um indicador espacial. Esses ouriços não vivem hoje nessa altura, né? Eles vivem aqui embaixo, né? Então, isso aqui é um indicador de nível marinho mais alto que o atual. Mas é um indicador espacial, porque eu não posso datar o buraco, né? Então, só sei que o nível esteve mais alto, mas não sei quando, né? Aqui temos outro indicador espacial, detectado pelo geólogo Charles Hart, né, em 1870, né, onde ele encontrou essa marca aqui num pão de açúcar de Vitória, né, na entrada da Baía de Vitória. Ele desenhou essa litografia e mostrando que existia um nível marinho aqui, né, uma cava marinha, uma erosão aqui no morro, que indicaria um nível do mar mais alto que o atual. Então, veja que estas evidências já foram observadas já neste trabalho maravilhoso do Hart, né? Geologia e Geografia Física do Brasil, de 1870. Recomendo que leiam os originais. Também temos bancos de moluscos in situ, né? Eles aqui estão com as válvulas juntas, eles viviam aqui, morreram enterradinhos aqui, né? E esse já é um indicador espaço-temporal, porque eu posso datar, né? Eu posso saber a idade da concha quando ela morreu, né? Então, por carbono 14. Então, já eu tenho um dado no espaço, altura, né? E tenho um tempo, né? Aqui já temos outro tipo de indicador, né? Que é o indicador espaço-temporal composto. Por que composto? Porque eu tenho faces aqui que eu interpreto essas que são faces de shore phase superior, né? Pela associação de faces, eu consigo saber onde estava o nível do mar. Porém, a idade é obtida a partir de um outro elemento, que aqui, nesse caso, é um bioclasto, um pedaço de madeira, um tronco, né? Que eu dato. Então, eu tenho a altura a partir daqui e a idade a partir daqui. Estes indicadores compostos têm um pequeno problema, que eles dão só a idade mínima, né? Porque esse aqui este tronco pode ser mais novo que a face, né? Ou seja, ele pode ter morrido muito antes, perdão, pode ser mais velho, né? Ele pode ter morrido muito antes e depois sido depositado aqui nessa face, né? Então, essa idade vai ser maior que a idade de deposição. Aqui, mesma coisa, aqui temos umas belas faces de praia, né? Com essa estratificação típica de praia, e conchas aqui. Essas conchas certamente morreram, foram depositadas aqui, e elas são mais velhas que o depósito, né?
Então, outro aspecto que deve ser considerado é se eles são direcionais ou finitos. Então, o que é um indicador direcional? Este indicador mostra que o mar estava acima deste nível, apenas isso. Não, porque eu não sei quantos metros acima, porque eu não sei a que profundidade. Eu sei que eles não vivem acima deste nível, mas eles podem viver vários metros para baixo. Né? Então, eu não sei qual é a precisão disto. Né? Eu sei que o mar esteve, vamos supor que isso aqui esteja 1 metro, ele esteve 1 metro acima do atual. Isso é um indicador direcional. Né? Aqui, voltando aos clássicos, né? Este trabalho aqui do Branner, de 1902, né? Ele já detectou esses buracos de ouriço aqui e fez esse esquema, esse desenho dele, né? Mostrando que um paleonível de 2 metros superior ao atual. Né? Aqui a maré média, a maré baixa que ele indicou, e aqui a foto e aqui o esquema, né? Mostrando que esses indicadores já eram conhecidos no começo do século XX. Podem ser espaço-temporais simples e direcionais, porque eu tenho uma direção, o mar também é mais alto, não sei a que profundidade viviam essas conchas, mas eu sei que elas são de lagunares ou estuarinas, né? Então eu sei que eles estavam pelo menos aqui, o nível de maré baixa aqui, né? E a idade é muito próxima desse nível, porque ela estava vivendo ali naquele lugar, né? Então não tem um tempo de transporte, né? Ela morreu ali. E, finalmente, temos os indicadores de espaço-temporal finitos, que eles dão um máximo e um mínimo. Aqui tem uma bioconstrução, né, de uns caramujos que não parecem, são gastrópodes, né, fixos, que criam estas bioconstruções, né, que ficam aderidas às rochas, né, e que eles vivem em uma faixa muito estreita, né, então eles permitem ter uma identificação do nível do mar com um máximo e um mínimo, né. Aqui, um exemplo disso, em 1964, as primeiras datações de paleoníveis marinhos que aparecem no Brasil, feita num trabalho que aparece na revista Nature, feita por Van Anden e Laborel, que depois se vai destacar por grandes trabalhos aqui no Brasil, também de origem francesa, Jacques Laborel. Aqui, ele datou estes vermitídeos, estes fósseis, né? E aqui temos a idade, carbono 14, e o nível do mar com margem de erro. 1,6 mais menos meio, 1,4 mais menos meio, 2,6 mais menos meio. Então, são indicadores, espaço temporal finito, né? São os melhores esses aqui, né? E aqui, os vivos, né? Porque eu calculo a altitude com base no vivo. Tem o vivo e o fóssil. Né? É bem simples isso aqui. Aqui tem o trabalho dele, de 69, já, onde mostra então, uma série, uns 13 indicadores na costa brasileira, né? Com um range, né? Alguns maiores, dependendo do indicador, se é um coral, se é um calcário, uma rocha calcária, se é um vermitídeo, o que seja. Então, essa é a ideia dos indicadores espaço-temporais finitos. Né? Se alguém se interessar por isso que eu acabei de falar, dos indicadores, quiser construir curvas, quiser avaliar o nível do mar, eu recomendo, tem um artigo que a gente fez na nossa revista, né? Aquela que atualmente sou editor-chefe, né? Que é a Quaternary and Environmental Geosciences. Esse é um trabalho de revisão e atualização, é uma seção que tem a revista, né? Eu achei que seria uma espécie de apostila, né, para os iniciantes que queiram trabalhar com paleoníveis marinhos, né? Fizemos uma revisão conceitual dos indicadores de paleoníveis que ocorrem no quaternário no Brasil, né? Para servir como guia de trabalho. Então, se alguém for trabalhar com isso, eu recomendo que leia, pode concordar ou não, mas é interessante ver em que estágio está a discussão da reconstrução de paleoníveis marinhos, ou estava ali em 2014, quando a gente publicou. A gente já avançou um pouquinho, né? Mas é isso aí. Então, voltamos às ilhas oceânicas. Eu fui com uma pequena detour, vamos dizer assim, para depois a gente discutir melhor os paleoníveis nas ilhas, né? Então, vamos passar pelos 5 grupos de ilhas, né? Vamos iniciar pelo arquipélago de São Pedro e São Paulo, que fica aqui no extremo norte aqui do Brasil, né? É um que gera uma área enorme, né? Aqui vocês têm a carinha dele, né? São os rochedos, né? A altura máxima é 18 metros, onde tem esse farol, né? São bastante inóspitos, né?
E o pessoal aqui num dia com uma onda um pouco mais forte, veja a estação científica, né, onde ficam os pesquisadores, 4, a máxima rotação máxima, né? Então, isso foi levada, foi tirada do lugar por uma onda, esta foi construída outra, essa é a antiga, né? Então, um lugar muito inóspito, mas tem que estar habitado para o Brasil reclamar suas zonas econômicas exclusivas. Então, sempre há um revezamento de pessoas, sempre há 4 pessoas ali, 4 pesquisadores, ou 2 pesquisadores e 2 membros da Marinha. Aqui temos o nosso Fernando Veiga, que era alguém que estava fazendo doutorado, né? E aqui ele, nas condições de trabalho, né, com os atobás infernizando a vida dele, fazendo nivelamentos, e uma parte que ele fez submersa, uma área bastante perigosa, porque tem muitas correntes. Só mergulhadores master podem mergulhar ali. Aqui os indicadores que a gente encontrou, né? Algumas cracas aderidas às rochas, né? Tem um colega que identificou o gênero, né? Apesar de tudo meio detonado. Aqui os vermitídeos que encontramos, as alturas, né? O paleonível, 7 metros, aqui 3 metros, mais ou menos 1, e as cidades. E aqui eu coloquei essa margem de erro para simplificar a apresentação, né? Isso aqui quase 2.000 anos, isso aqui 400 anos. E aqui, outro indicador que encontramos, encontramos muitas rochas sedimentares, conglomerados, né? Que estavam a alturas de entre 4 e 8 metros de altitude, né? E que a gente considerou que eram depósitos formados a uma profundidade maior que 4 metros. Aqui tem um depósito atual, homólogo, né? E a interpretação é que eles se depositaram embaixo do mar, né, a 4 metros de profundidade, e hoje estão soerguidos, e o paleonível, portanto, seria na faixa aí de 8 a 12 metros. Né? Temos muitas datações dessas partes calcárias, desses bioclastos. Né? E aqui o resultado que a gente obteve, né? Então aqui, repetindo aquela curva do modelo matemático, aqui no seu envelope, né, de 2006, e aqui os indicadores que a gente conseguiu para São Pedro e São Paulo, né? Então, todos eles super altos, né? 13, 12 metros, 11 metros, aqui outros a 7 metros. Então, muito mais alto do que seria. O que está acontecendo? As taxas de soerguimento são de 20 a 48 vezes maiores que a do continente, né? Enquanto que o continente é meio milímetro por ano, média, nesse período de 7.000 anos, aqui está na faixa de 10 a 24 milímetros, né? Então, um comportamento muito diferente do continente. Por quê? Bom, nada mais nem nada menos que o arquipélago está aqui, bem na zona de fratura de São Paulo, que é uma falha transformante ativa. É uma estrutura conhecida como megamúlio e que, na verdade, é o fundo oceânico, com material do manto, inclusive, peridotitos, que afloram acima do nível do mar. Então, é uma tectônica muito ativa, uma zona sísmica e tectonicamente ativa, e que é um dos poucos lugares do mundo onde o fundo oceânico aflora aqui. Se alguém se interessar por esse que eu acabei de apresentar, isso foi publicado em 2013 na revista Quaternary International, sobre esse levantamento episódico nos arquipélagos de São Pedro e São Paulo. Aí com os colegas aqui da universidade, da UFRN e da USP, basicamente, e do Rio de Janeiro. Agora passamos para o arquipélago de Fernando de Noronha, que é um pouco mais ameno, né? Aí o pessoal tem mais pesquisas, né? Ele também produz uma área aqui na zona exclusiva. Aqui vocês têm uma imagem aérea, né? O porto, né? A ilha principal e as ilhas menores, né? Do arquipélago, né? Eu queria chamar a atenção para esta divergência aqui, diferença gritante no relevo, né? Esses aqui são necks vulcânicos, né? E esses aqui são planícies formadas por depósitos eólicos antigos, eolianitos. Todas essas ilhas estão cobertas por antigas dunas, né? Bom, paleoníveis encontramos poucos, né? Encontramos aqui um remanescente de um recife, né? Bastante recente, que é de um nível semelhante ao atual. Aqui na enseada da Caieira, nesse ponto onde está a seta vermelha, ocorre este beach rock, né? Que é um arenito cementado por carbonato de cálcio, né?
E aqui as faces, a gente interpretou isso aqui como sendo face praial e isso assim como sendo a berma, né? Aqui teria o contato entre as duas faces. A idade é de 5.000 anos, que seria mais ou menos a idade do máximo, né? Mas o nível do mar ficou ali entre mais e menos 1, né? Então, muito próximo do atual, muito baixo. Sendo que no continente é maior, né? Então, aqui vocês têm os poucos dados que a gente conseguiu no Noronha. 2 indicadores direcionais aqui, 2 finitos, esse aqui um pouquinho mais baixo que o que a gente teria no continente, e esse aqui, que esse acabei de mostrar, o Beach Rock, né? Muito baixo. Ainda é cedo para dizer, né, o que está acontecendo, né? Teríamos que ter mais dados aqui, mas, por enquanto, a gente está vendo que a ilha está mais, o mar esteve mais baixo que o atual. Como isso aqui é nível relativo, a gente pensa que a ilha pode estar afundando, né? Aqui outro aspecto para vocês não pensarem que as coisas são tão simples e tão fáceis e que sempre os dados dão resposta muito certinha. A gente tem esta bela ilhota aqui, a ilha que se chama Ilhota de Chapéu de Nordeste, onde nós temos um depósito aqui de uma duna antiga, um eolianito, e aqui um depósito de praia. Aqui praia de seixo, cimentada, mais escuro, e aqui uma praia de areia, né, também cimentada, com as estruturas típicas de face praial, né? O paleonível, mais ou menos, que a gente interpretou 1 metro acima do atual, né? Aqui estaria a maré alta atual, né? Aqui os seixos são atuais, né? E aqui estaria 1 metro. Porém, a idade de hoje é 9.300, em 230 anos, sendo que nessa idade o nível do mar estava 100 metros abaixo do atual, então não tem coerência isso aqui, então alguma coisa errada. O que é errado? A gente suspeita desta datação, né? Depois eu vou contar agora há pouco o que a gente está acontecendo. Estes eolianitos são muito distribuídos nas ilhas, né? Aqui tem essas velas cruzadas gigantes, a gente mediu com o professor Janine da USP, chegou à conclusão que são os braços das parabólicas, né? A gente consegue ver os palioventos, uma série de coisas. E a gente fez umas 30 datações, né? Está sendo desenvolvida uma tese de doutorado, não só com estes eolianitos, tem outros aqui do continente, mas também estes, e as cidades estão dando uma dor de cabeça terrível. Por quê? Porque temos a doutoranda, a Valentina, ela se deu o trabalho de separar o bioclasto do cimento. Porque quando a gente data rocha, a gente tem uma mistura entre o cimento mais novo e o bioclasto mais velho. Então, se você faz um carbono 14, você tem uma média ali, que não necessariamente é a idade do quê, né? Idade do bioclasto que morreu, do cimento quando foi depositado, então não é muito fácil de interpretar. Mas ela conseguiu separar com lupa os grãozinhos do cimento e mandamos datar o cimento por um lado e o bioclasto por outro. E para nossa surpresa, o bioclasto deu mais novo que o cimento, sinal de que estava tudo recristalizado. Então essas cidades são bem problemáticas, né? Então, só para ver que a gente às vezes encontra dificuldades intrínsecas ao material que está trabalhando. Então, isso que eu acabei de falar, menos a questão das cidades, esse último slide, que isso está sendo, a gente está trabalhando, vai ter uma defesa de uma tese, depois vai ter uns artigos, né? Mas o anterior a gente publicou na Quaternária Internacional também, sobre as mudanças de nível do mar e eolianitos em Fernando de Noronha. Agora passamos à Ilha de Trinidade e Martim Vaz, né? Que são as ilhas mais afastadas, né? Inclusive elas só se ligariam aqui na zona exclusiva pela plataforma continental, né? Mas ela seria um círculo isolado aqui, né? Então, mais de 1.200 quilômetros da costa, né? A Fernanda do Geosurf tem ido várias vezes, é um dos grandes pesquisadores que tem visitado a ilha mais vezes, né? Ele desenvolve seu doutorado lá. Aqui tem um aspecto dela, quando a gente chega, né, aquela montanha que aparece no mar, né? Aqui um modelo 3D, né, elaborado por um dos nossos colaboradores, né? E eu queria chamar a atenção aqui desse extremo da ilha. Isso aqui é tudo cenozoico, né? Isso é um vulcão, né? Tem mais de 5.000 metros sobre o fundo oceânico. E aqui temos um cone vulcânico e aqui outro cone vulcânico. Então, quando
este cone vulcânico existia, aqui temos umas falésias, né? Tínhamos uma carteira, não existia esta baía. Aí depois se formou este novo cone vulcânico, uma parte dele foi erodida, aqui também uma parte, e aqui temos uma baía que se formou graças a este segundo cone vulcânico que fechou esse espaço, né? E então a gente aqui tem depósitos, nessa linha vermelha a gente trabalhou, né? Passamos um GPR, né? Um radar, um georradar aqui nessas linhas, né? E a gente encontrou estes registros, né? E aí os geofísicos interpretaram, Eduardo Barbosa, nosso colega da URGS, né? Aqui o contato com a rocha e aqui uma superfície de descontinuidade, né? Que a gente interpretou como sendo um recife. E isso aqui seriam depósitos praiais, né? Que vocês podem ver aqui a inclinação deles, e aqui as dunas, né? Então, eólico, praial, recife, rocha. Aqui tem a interpretação dessas 4 unidades, né? Como geofísica a gente sempre suspeita alguma coisa, né? Que pode ser uma interpretação. A gente tentou ver se esse recife estava aqui embaixo. Então, aqui pegamos alguns doutorandos, né? Aqui está o Lisielski, né? Eles fizeram uma trincheira e escavaram durante dias até chegar no Recife. Aqui tem, quando eles chegaram lá, e conseguimos amostrar o Recife, mostrando que a interpretação estava correta. E esse Recife deu uma idade de 3.000, em média de 3.400 anos. No extremo, digamos, da costa, desta área onde tem o Recife submerso, tem um beach rock aflorando hoje na praia, né? Um arenito praial, que ele certamente está no nível praticamente igual ao da praia atual, né? É formado com o nível do mar. E a gente datou um bioclasto dentro desse arenito que deu 600 anos, ou seja, bastante novo, né? Esse arenito é mais novo que 600 anos, mostrando que o nível está próximo do atual desde esse período. Aqui também encontramos outros recifes elevados sobre... Esse aqui é um recife de algas e vermitídeos, toda esta área está apenas coberto pela água, né? Aqui vocês podem ver ele, aqui em contato com a praia, né? E esses blocos sobreelevados que dariam um paleonível de 1.5 a 1.1 a 1.5 acima do atual e uma idade de 3.000 anos. Depois não vou comentar, mas a gente está pensando algumas coisas em relação a esses blocos. Aqui mesma coisa, né? Aqui o recife atual de algas e vermitídeos aflorando, e aqui essas áreas mais elevadas, né? Aqui podem ver esse aqui o mais alto, que tem 1.3 acima do atual, né? Mostrando o nível do mar mais alto aqui, né? O mar estava subindo, a gente ficou um pouco receoso, né? Então, a professora Cristina, corajosa, foi lá, mostrou isso aqui, e deu uma idade de 3.000 anos. Aqui vocês veem uma amostra mais de perto, né? Os vermitídeos e as algas. Mas, como disse, a gente está repensando isto com base em outra ilha. Depois a gente pode conversar. Não encontramos evidência de paleoníveis pleistocênicos, daqueles dos interglaciais, né, de 120, 140. Por quê? Bom, é uma montanha muito íngreme, né, que está submetida a uma erosão muito forte, né? Então, tem 2 hipóteses. Ou a ilha está afundando, então a elevação eustática não se hizo presente, né? O nível relativo não foi superior ao atual, ou houve uma erosão tão violenta que os registros foram eliminados. Até o momento não encontramos nenhum registro mais antigo que esses 3.000 e pouco que eu falei. Aqui a curva, a curva do continente, a curva do modelo, e aqui os dados que encontramos. Eles também são um pouco mais baixos. Esse aqui, a margem de erro pega aqui, esse aqui bate bem, esse aqui também pega, mas está um pouco sugestivamente mais baixo, né? Esses aqui estão ótimos, porque são indicadores direcionais, né? Dizendo que estava para cima, tudo. Esses finitos aqui estão um pouquinho abaixo, né? Então, também, aparentemente, há um afundamento ali da ilha, né? Mas também, ainda, a conseguir mais dados. Mas os dados que temos mostram isso. Aqui também, como já disse, foi publicado no Journal of South American Earth Science, e se alguém se interessar, está ali disponível, né? Com todos os que colaboraram nesse trabalho, o pessoal da URGS, da Federal do Paraná, basicamente. Passando para o penúltimo
arquipélago, né, o de Abrolhos, que está mais perto do continente, mas ainda assim ele acrescenta uma área na zona econômica exclusiva, né? Por isso é incluído dentro desse grupo, né? Porém, ele é completamente diferente porque ele está na plataforma. Aqui temos um alargamento da plataforma continental, né, no sul da Bahia, né? Então, toda esta área de Abrolhos, tanto os recifes como as ilhas, o arquipélago, estão na plataforma continental brasileira, que foi afogada no último período glacial, né? Então, eles, há poucos anos, digamos, há 10, 15 mil anos, eles não eram ilhas, né? Isso aqui era tudo continente, né? Então, é completamente diferente o cenário geológico deste arquipélago do que eu mostrei até agora, né? Um da falha transformante e outro dos vulcões, né? Aqui um aspecto, uma vista aérea do arquipélago, né, que são as ilhotas, uma ilhota e mais 4 ilhas. E aqui o aspecto do complexo de recifes, tem uma parte submersa e tem uma parte que emerge na maré baixa, que são essas áreas mais claras que vocês estão vendo aqui, e que são recifes que afloram na maré baixa, né? No, na parte, voltando aqui, nesta área mais próxima aqui do continente, né? Aqui, uma das ilhas, a Ilha Santa Bárbara, né, que é onde está o farol, né? Encontramos aqui essa grama que vocês veem aqui, tem embaixo dessa grama tem um depósito de uma paleopraia de seixos, né, que está a um nível de pelo menos 2,9 metros acima do atual, né, e que deu uma idade entre 4.000 e 4.600 anos. Né? São duas datações de bioclastos aqui, mostrando o nível do mar mais alto. E em todas as ilhas encontramos esses níveis mais altos, né? Aqui outra praia já mais baixa, né? Esse depósito aqui é um arenito de praia, né? O nível está próximo do atual e a idade deu 500 anos, totalmente é coerente, né? O mais antigo de 4.000 deu 2,9 e aqui o mais recente deu próximo do atual. Aqui encontramos uma coquina, também nesta ilha aqui, né, de Siriba, né? Aqui tem uma trilha que pode ser percorrida pelos turistas neste parque, né, um parque natural, e encontramos uma coquina, né, formada por inúmeras coisas, está sendo analisado o conteúdo daqui, um paleonível um pouco acima do atual, na faixa de 30 centímetros, e uma idade de 700, mais ou menos, 600, 700 anos. Também datamos estas superfícies, né, que vocês podem ver a superfície durante a maré baixa, ela é imersa, né, a gente fez umas sondagens aqui pequenas, e o nível do mar é pelo menos de 10 centímetros acima do atual. E a idade variou, fizemos várias datações, 2600, 700, mostrando que esses recifes estão mortos há algum tempo, porque o nível do mar desceu e os organismos não conseguiram viver nessa altura, né? Sendo expostos na maré baixa e tudo mais. Porém, em outro local, sugestivamente chamado de Pedras Altas, né? Aqui com a maré média, né, encontramos estas áreas emersas. Então, a gente foi ver se era um resto de material. E vimos que estes organismos estão acima do nível de vida, estão mortos, né? E datamos e deu moderno, ou seja, mais novo que 1950. Né? E aqui, outra chamada Pedra Virada, também é o mesmo caso. Aqui já uma cabeça de coral da Mesmilha brasiliensis, né? Que ela não vive nessa altura, certamente, ela está morta ali, a gente já mostrou. O nível do mar, melhor dizendo, eles estariam a mais de 40 centímetros acima do nível, pelo menos, né? Acima do nível de vida deles, e também deu moderno, idade moderna, ou seja, posterior a 1950. Então, esta elevação, o seu mar desceu mais de meio metro nos últimos 50 anos. Não é possível, né? Não é um paleonível. A gente está interpretando tanto este de Pedras Altas como a de Pedra Virada como chapeirões. Aqui é um desenho da professora Leão, né? Que tem essas estruturas que se formam nos recifes submersos, né? E a gente fez esta modificação, quebrou o chapeirão, mudou ele de posição, mostrando que quando você inclina ele, uma parte dele pode ficar imersa. Então, nossa interpretação é que estes blocos correspondem a chapeirões ou estruturas atuais que foram quebradas faz pouco tempo
né? Não sabemos por quê, e que ficaram inclinadas. Aqui, os dados que temos de Abrolhos, né? Aqui aparecem dados muito coincidentes com o do envelope continental. Esses aqui são direcionais, então também estão certos, né? Então, muito parecido com o que ocorre no continente, né? Então, eu criei uma nova categoria de artigo agora, chamado quase submetido. Por que isto? Porque este artigo eu esperamos submeter ainda este mês. Então, ele está nos últimos detalhes de editoração, já está escrito, já está tudo interpretado e tudo mais. Aqui os autores, ainda não decidimos a revista, mas talvez Marine Geology, Quaternary International, South American Earth Science, sei lá, vamos ver. E, finalmente, o Atol das Rocas, que é esse aqui, que também acrescenta uma pequena área aqui, ele é próximo do Fernando de Noronha, né? É um lugar remoto, é uma reserva ecológica, só pode ir lá com permissão, não é fácil chegar. Aqui uma vista aérea deste belíssimo atol, que é o único atol do Atlântico Sul, né? Também sobre um vulcão, né? Aqui, em primeira mão, são as primeiras pessoas que estão vendo esse perfil que a gente fez com a professora Helenice, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela e colaboradores. Essa figura vai estar num artigo, né, mostrando a plataforma do atol. O atol está aqui, né, que era bem pequenininho aqui, e essa aqui é a plataforma insular, que de um lado tem 45 metros, do outro lado tem 30 metros. Né? Então, essa figura, ela me enviou semana passada para incluir no artigo, né, e é muito, muito interessante, nunca tinha sido mapeada, né, a plataforma do Atol das Rocas. Né? E agora, então, vamos falar desta parte do Atol das Rocas, né, essa parte frontal, vamos dizer assim, as ondas vêm desse lado aqui, né, e essa é a parte mais alta, mais elevada, né, e mais aqui onde encalham os navios, né, onde os acidentes ocorreram. Essa é uma área muito perigosa para a navegação desde a época do descobrimento, né, sempre foi tido como lugar, e não estava bem localizado, né, quando a maré sobe, você não fica quase nada acima do mar, isso aqui está tirado com maré baixa, né, e aí vocês podem ver aqui no fundo desta imagem uns blocos, umas coisinhas dessa seta, né, e um relato aqui do tenente Lee, da Marinha dos Estados Unidos, de que em 1854 descreveu as rocas do Atol das Rocas, né? As rochas, né? Que tem entre 3 e 4,6 metros acima do nível geral do Recife. Né? Então, tem esses remanescentes. Esses remanescentes também foram descritos aqui num belo trabalho feito por um geógrafo denominado Andrade, nos anos 50, anos 59, onde ele mostra aqui as rocas, né? E nestes dois perfis que ele inclui nesse desenho, estão aqui os remanescentes deste Recife sobrelevado. Né? Então, a gente estava muito interessado em ver este paleonível marinho mais alto que o atual, que seria um dos mais significativos aqui nas ilhas brasileiras. 4,5 metros ali, nunca a gente tinha visto. Né? Só que é um lugar difícil de chegar. O próprio Almeida disse que ele só viu de longe, porque a gente desembarca aqui na ilha, nessas ilhas, esses quéis ou ilhas de arenosas, né? Então você desembarca aqui, e para chegar aqui é bastante complicado. E então ele só viu de longe, ele viu, conhecia, obviamente, a descrição do tenente Lee e outros navegadores, né? E fez essa interpretação. Depois, o oceanógrafo Odman, francês, que teve um período lá em Pernambuco, né? No Instituto de Oceanografia, nos anos 60, também descreve aqui o perfil, né? Ele fez um trabalho sobre o Atol das Rocas, descreve as rochas em forma de cogumelo, né? Aqui ele está, eu destaquei em vermelho aqui, e um nível também de mais de 2 metros. Né? Mais recentemente, a professora Zelinda Leone e Rui Kikuchi publicaram vários trabalhos sobre o Atol das Rocas, e eles dataram, inclusive, aqui, né? Aqui tem o velho Recife, né? Aqui tem
uma imagem dele e dataram, e deu uns 2, 3 mil anos, não lembro exatamente no momento. Então a gente fez aquela viagem para chegar lá naquelas rocas e tentar ter mais datações, né, desse paleonível antigo, né. A viagem não foi fácil, tivemos aí andando, essa é uma foto tirada a gente em pé e os tubarões nadando na nossa volta. Eles falaram que os tubarões não eram perigosos, né, nunca fica muito confortável, né. Mas se alguém quiser saber como foi a viagem, saiu agora um volume especial do Journal of Coastal Research, o número 101. Ele está no preprint já, não sei se já está online, né? Que se chamam Histórias de Campo. Tem mais de 200, é muito interessante. Foi uma iniciativa de 2 pesquisadores australianos, né? Incluído o Andy Short, que é um dos grandes pesquisadores de praias do mundo, né? E eu escrevi uma historinha da viagem a todas as rocas. E uma publicação inusitada, né? Você contar trabalhos de campo. Ele é bastante, um pouco hilário, contando algumas das questões que aconteceram, né? Mas chegamos na famosa Pedra do Guarapirá, que é o maior recife mais alto, tem 4 metros e mais de 4,5 metros de altura, né? É conhecido como The Black Rock nas cartas inglesas, né? E no Brasil é a Pedra de Guarapirá. E a gente tentou, conseguiu subir, né? Aqui, este aqui é o guarda-parque, né? Que nos acompanhou, e ele disse que era possível subir. Subimos para mostrar topo, meio e base. E obtivemos essas cidades: 2.200 no topo, 1.400 no meio e 800 na base. Interpretação óbvia, além do mais da figura. Ele está virado de ponta cabeça, está invertido. Olhando outros blocos, encontramos esse bem característico, que as marcas aqui das algas crescendo, né? Elas crescem, são convexas, né? Está virado esse bloco. Então, na verdade, são blocos transportados durante tempestades, e não antigos recifes in situ. Na verdade, toda essa repetição de que era recifes in situ foi feita a partir de um trabalho muito antigo e de muitos pesquisadores que não conseguiram chegar lá e não conseguiram reinterpretar, né? Então, a gente está reinterpretando e, não, infelizmente, não encontramos nenhum remanescente acima do nível atual, né? Em outras áreas então, voltando aqui. Então, todos eles, inclusive o grandão aqui, são blocos virados. Esse está virado, outro pode não estar virado, mas estão todos transportados da frente recifal, são arrancados de lá durante as tempestades e jogados em cima do recife atual. Aqui tem milhares desses blocos, de todos os tamanhos. Está na parte mais protegida da ilha, onde tem as 2 pequenas ilhas arenosas, onde tem o farol, inclusive, onde fica a casa do guarda-parque. Aqui aflora numa dessas ilhas, na ilha do cemitério, um lindo beach rock, né, que a gente datou, que deu 2 datações, uma deu 2.600 e outra 1.400. Né? O nível do mar é bastante semelhante ao atual. Aqui encontramos também um velho recife sendo erodido, aqui nessa parte interna, uma crista aqui do recife, quando o recife era menor, né? Não tinha esse tamanho, e agora está sendo erodido, né? E aí deu 2 datações, uma de 3.400 e outra de 600, mais ou menos. Então, esse aqui, ainda a gente não tem dados muito conclusivos, né? Então, fazendo uma síntese dos 5 conjuntos, temos o de São Pedro e São Paulo, né? Que temos esse surgimento rápido, né? Por essa condição tectônica, né? De falha transformante. Temos 3 conjuntos que são vulcões, né? Que aparentemente, ou que quase com certeza tem um afundamento isostático dos edifícios vulcânicos, após o término da atividade vulcânica, o que seria de esperar, né? Não é nenhuma grande novidade. Se espera que depois da atividade vulcânica haja um afundamento do edifício vulcânico, né? Então, apesar de serem tempos muito recentes, né? Esses dados aqui, desses 3, aqui a gente não tem a curva ainda, né? Estariam mostrando esses 3 semelhanças, né? Fernando de Noronha, Trindade e Atol das Rocas. E Abrolhos, uma condição semelhante à atual, né? À continental, perdão, né? O que seria de esperar também, porque eles estão na plataforma, eles são parte do continente, né? Então, os paleoníveis estão mostrando que eles são muito próximos do que ocorre na zona costeira.
aqui estão, o que nos apoiou sempre foi o CNPq nas pesquisas e a Comissão Interministerial para Recursos Humanos, né? Os projetos Pro Abrolhos e Proteminidade, né? Aqui tem meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato. Obrigado. Alô? Opa, tava falando sozinho. Microfone desligado. Professor, muito obrigado pela palestra. Gostaria de agradecer em nome do GeoSurf e do Setembro Marinho, como comissão organizadora. O senhor trouxe evidências da variação no nível do mar a partir das ilhas, né, das evidências encontradas nas ilhas oceânicas do Brasil. Muito interessante. Eu quero comentar também que essa palestra foi um pouco mais geológica hoje, né? Que a gente aqui da geologia, eu sou aluno da geologia, estou no 4º ano. Mas também nem tanto quanto poderia ser, em termos geológicos, assim. Quero agradecer muito o pessoal, tem muito técnico em meio ambiente que está assistindo, muito biólogo que está assistindo a gente. A gente tem o pessoal da Angola que está assistindo, quero agradecer muito a esse pessoal que a gente está fazendo isso para vocês. Então, em nome do GeoSurf, da Universidade Federal do Paraná, uma universidade pública, quero agradecer muito que a gente está conseguindo alcançar muitas pessoas a partir dessas palestras. Eu vou passar agora para o Otávio falar um pouco sobre a Sociedade Brasileira de Geologia, que também está apoiando junto o Setembro Marinho, o Marcel também está ajudando bastante. Então, agora é contigo, Otávio. Eu vou agradecer muito a palestra, como sempre, maravilhosa palestra do professor Angulo. Ele sempre traz ensinamentos impressionantes, assim, uma clareza, muito didático. Muito obrigado, Angulo, pela tua participação, pela tua palestra. Então, só fazer uma breve referência à Sociedade Brasileira de Geologia. É uma sociedade científica, fundada em 6 de maio de 1945. Atualmente, ela se divide administrativamente numa sede, com uma diretoria executiva. Evidentemente, todos os cargos são honoríficos, né? Não gratuitos e voluntários. Nós temos aproximadamente 5.000 sócios, pouco mais de 5.000 sócios, e nós temos 10 núcleos regionais ou estaduais. Aqui no Paraná, nós temos o Núcleo Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, dependendo da situação, é um estado ou um conjunto de estados próximos para facilidade de acesso e administração. Então, só apresentar rapidamente, aqui no Núcleo Paraná nós estamos em final de gestão, final do ano nós temos uma nova eleição para o núcleo, e esperamos a participação de todos. Quem é sócio ou quem não é sócio, convidamos a se associar. Quem é sócio, convidamos a cumprir as suas obrigações de anuidade, pagamento de anuidade, porque é com isso que a gente consegue promover uma série de atividades, tá? Congresso, publicações, isso é uma parte importante do orçamento da SBG. Bom, fiz essa breve fala sobre a SBG, né, importante. Agradeço a nossa diretoria toda que me acompanha, a professora Eleonora, o Marcel, o professor Carlos Barros, Mesquita de Barros, o professor Pinese, o professor Gilson Guimarães, e passo a palavra de volta ao nosso organizador para que ele faça gerenciamento das perguntas. Gabriel, contigo. Beleza, obrigado, Otávio. Quero falar também que o pessoal que está tendo problema com o formulário aqui, a gente está tentando resolver, vai passar o link aqui e a gente não vai fechar ele enquanto todo mundo não tiver preenchido. Então,
Qualquer coisa a gente entra em contato com a gente pelo e-mail que está aqui em alguns dos comentários nos comentários da palestra. Eu vou procurar umas perguntas aqui. Tem muitos agradecimentos. A professora Eleonora agradeceu a gente, o professor o Gerson Fernandino, que já participou da palestra, também agradeceu a gente, o professor Germán. Obrigado pela audiência de vocês também. Deixa eu pegar uma pergunta aqui. Vou passar uma lá do pessoal da Angola, do Paulo João. Professor Rodolfo, que relação podemos ter entre a variação do nível do mar das ilhas oceânicas brasileiras em relação às da Angola? Sabendo que as linhas de costas entre o continente africano, no caso angolana, há uma semelhança com base na fragmentação do Pangeia e Pantalassa? Bom, antes de responder a pergunta, queria complementar o que o Otávio falou sobre a SBG. Eu queria dizer que a Associação Brasileira de Estudos Quaternários, que surgiu como uma comissão dentro da SBG, depois, por sugestão dos próprios, decidimos fazer uma associação independente, mas congênere e associada, que a gente se associa sempre nos congressos, e os sócios de uma e outra têm os descontos, sempre tem sido uma muito boa parceria, né? Eu também estou presidente agora dessa associação até o próximo congresso, né? Se tudo der certo, será em Porto Seguro em setembro do ano que vem, né? Então, essa parceria existe desde sempre e acho que a gente deve mantê-la. Então, os quaternaristas podem se afiliar a qualquer uma das duas que terão os mesmos benefícios, né? Respondendo ao pessoal da Angola, infelizmente não conheço muito bem a característica das ilhas de Angola, né? Mas sim, é provável que existam semelhanças, né? Tanto ilhas continentais, ou seja, que estejam na plataforma, como ilhas vulcânicas, né? Só o cenário lá de São Pedro e São Paulo, acho que talvez não ocorra lá, né? Mas ilhas vulcânicas em todo o Atlântico Sul existem e também existem todos os oceanos, né? Então, acho que sim, que a gente... Inclusive, uma das nossos interesses é ampliar os estudos das ilhas brasileiras para outras ilhas, né? E ver como é o comportamento, porque eles dão dados interessantes para a composição global do conhecimento de como se comportou o nível do mar relativamente em todo o planeta, né? Então, sempre seria bem interessante que o pessoal fizesse as pesquisas lá, conseguisse analisar os paleoníveos marinhos, né? Eu estou à disposição, se posso enviar os artigos e esse tipo de coisa. Uhum. Ele tem outra pergunta também, que é, entre o terciário e o quaternário, como variou o nível do mar? Entre o terciário e o quaternário. Bom, aí tem outra escala temporal, né? Ali temos grandes máximos, né? A famosa transgressão miocênica, né? O nível do mar é bem alto, né? Tem registros em muitos lugares sobre o nível do mar alto, né? Mas depois desse máximo do Mioceno, ele tem tendência a descer, mas em linhas gerais. Mas depois tem essas oscilações quaternárias, são mais de 20, até 30 oscilações no quaternário e no final do terciário, dessas oscilações de mais de uma centena de metros, né? Então, verdadeiro, são ciclos muito frequentes e, como eu já comentei, nessa faixa aí de 240 mil anos, né, de frequência, né? Então, as glaciações, antigamente se falava 3, 4, agora se sabe que tem mais de 20, né? E assim, adentram no terciário, claro, né? Mas teve, sim, um nível do mar mais alto no Mioceno, né? Mas a gente tem que separar, né, as questões de períodos maiores, né, e as oscilações ou variações de frequência menor, né? Então, esse é todo um tema. Vocês viram que eu falei dos 3 interglaciais pleistocênicos, mas depois, quando a gente entrou na escala do Holoceno, já tinha outras complicações, outras oscilações, outras variações. Uhum. Eu tenho outra pergunta que é do seu aluno Bogo, que a Fernanda me passou, sobre a sua visão das variações do mar sobre cenários futuros de mudanças climáticas, né? Bom, aí já entramos na outra escala, né? Aí eu já sou mais alguém que acompanha, né, que conhece.
eu não falei, né, mas uma do grande interesse de estudar as variações do nível do mar no quaternário é para cenários futuros, né, porque conhecendo nessas escalas de mais longo prazo, a gente pode ter uma tendência de enxergar como que vai ser o comportamento no futuro, né? Então, os modelos que eu tenho visto mostram cenários bastante assustadores de elevação do nível do mar a partir do aumento do volume, mas principalmente por aumento digamos, da massa d'água, mas principalmente por expansão pela temperatura, né? Na medida que a temperatura aumenta, a expansão, a densidade diminui, então o mar se eleva porque ele é uma superfície equipotencial de gravidade, né? Ele está em equilíbrio com a atração gravitacional e a rotação da Terra, né? Então ele sobe por expansão térmica, né? E até o final do século se espera aí uma elevação ali de algumas dezenas de centímetros, né? Contudo, eu vou dar uma palestra semana que vem sobre problemas de erosão costeira. Uma coisa que, infelizmente, a gente tem verificado no Brasil é que a intervenção humana na costa tem sido tão importante na alteração da dinâmica costeira, sobretudo fluxo de sedimentos, né? E as transformações que ocorrem na costa brasileira têm mais a ver hoje em dia com a intervenção humana que com a elevação do nível do mar. A gente fez modelos e a costa tem capacidade de absorver a elevação do nível do mar de alguma forma, em muitos lugares. Por quê? Porque o mar esteve descendo nos últimos 5.000 anos. Então, se ele voltar a subir, estoque de areia, uma série de possibilidades. Mas se você está ocupado, tem cidades, ou você já eliminou a quantidade de areia, o estoque de areia, você vai ter problemas mais sérios, vai potencializar. Né? Então, nós temos dois grandes problemas. Um é a ocupação, que temos que resolver. Outro é a elevação do nível do mar. Né? Mas acho que a gente tem que pensar já na ocupação. Né? Inclusive, no Paraná, está tendo uma polêmica importante sobre obras e esse tipo de questão. Eu vou apresentar quinta-feira que vem, acho, em outro ciclo de palestras. Uhum. Vou colocar um comentário aqui do Gerson. Grande professor Angulo, excelente palestra, obrigado. Baita visão sobre a evolução histórica dos estudos de interpretação do NM no Brasil, eu não sei bem o que é. Nível do mar, uma aula sobre o estado da arte no país. Parabéns a você, aos alunos e aos parceiros ouvindo os trabalhos. Show. Obrigado também. Deixa eu ver se eu acho mais uma pergunta aqui. Muita gente agradecendo pela palestra. Deixa eu ver, não sei se é isso só. Acho que por hoje é isso. Eu queria agradecer novamente a audiência do pessoal, ao professor Rodolfo Angulo, ao Otávio também pela parceria aí com a SBG Núcleo Paraná. Então, se quiserem fazer mais algumas considerações. Eu que agradeço, eu dou parabéns a vocês pela organização, acho que é muito importante, né? Posso fazer palestras menos científicas, se vocês quiserem, mas acho que o Geosurf é um grande projeto, né? Então, de parabéns, eu acho que tem que continuar. É bom ver os jovens interessados nas questões científicas, né? E, sobretudo, de passar para a sociedade os conhecimentos da academia, né? Então, acho importante. Parabéns. E obrigado também à CBG, né? Por compartilhar e promover essas palestras. Quero falar também, pessoal, que semana que vem a gente volta, quarta-feira, se não me engano, às 10 horas da manhã, tem que confirmar esse horário aqui ainda, mas a gente vai voltar com uma palestra sobre exploração mineral em águas oceânicas, muito interessante essa palestra, com o Everton Bonjolo, dia 15 mesmo. Então fica o convite aí para todos, se encontramos lá. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.